mais um Quixotada. O programa de hoje é uma sequência da série Falácias, é o 7º programa da série. Uma série que vinha meio parada, né? Já fazia uns 6 meses que não saía vídeo novo. Mas eu decidi retomar diante dos últimos acontecimentos, né? Dos ataques à ciência que tinham ocorrido principalmente no nosso país. E eu achei que deveria tentar esclarecer as pessoas e buscar a verdade. Eu não estou aqui dizendo que eu sou um defensor da verdade, com V maiúsculo. Qualquer pessoa que assim se denomine ou é ingênua ou é mau caráter, né? Não existe uma verdade com V maiúsculo que alguém possa defender. Mas existe sim a busca pela verdade, né? A gente tem que buscar a verdade, defender sempre quem busca a verdade e quais são os melhores métodos para tentar encontrá-la, mesmo que a verdade seja sempre provisória, nunca definitiva. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre o método científico, antes de começar a falar sobre as falácias propriamente ditas, né? Como sempre, nos vídeos eu começo trazendo algum conceito sobre as ciências, né? Eu já falei aqui sobre ceticismo, o mito da caverna de Platão, a iconoclastia de Bacon, e hoje eu vou trazer para vocês os conceitos do método científico, um método científico que tem sido tão atacado ultimamente, né? A ciência tem sofrido uma campanha de descrédito muito grande, né? Especialmente por robôs nas redes sociais. Então, para ajudar, né, a desmistificar a questão do método científico, eu vou trazer para vocês um diagrama que vai aparecer aqui na tela e eu vou falar para vocês sobre como é que o método científico funciona. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o método científico é cíclico, ou seja, a gente nunca tem uma conclusão definitiva. Então, quando alguém fala sobre uma teoria científica e diz, mas é só uma teoria, já está mostrando que não sabe o que é o método científico, não sabe como é que a ciência funciona. Como semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre a evolução das espécies de Darwin, eu vou falar sobre o método aplicado à teoria dele, que é a teoria da evolução pela seleção natural. Então, qual foi o início da teoria dele? Ele começa com observações, quantificações, caracterizações. E ele começou observando os animais em Galápagos, né, na viagem dele no Beagle, e verificando como eles eram diferentes dos animais dos continentes. Então ele começou a fazer experimentações, fez experimentações com pombos, com plantas, né, fez experimentações com algumas sementes para saber se elas poderiam sobreviver no oceano. Depois de várias observações, inclusive observando também a seleção artificial, né, feita pelo homem, ele percebeu que as espécies variam, né, que as espécies mudam no tempo, e ele definiu essa mudança como uma seleção natural. Ele definiu que o tempo que a natureza leva para mudar as espécies é muito maior do que o tempo que o homem leva para criar as suas variedades, né, de espécies domesticáveis. E a partir daí ele criou a teoria da evolução das espécies pela seleção natural. Só que essa teoria, justamente por ser uma teoria científica, ela não quer dizer que seja apenas uma hipótese. Ele teve as hipóteses, né, sobre a questão das alterações possíveis nas espécies. A partir daí ele fez as testagens necessárias, fez os experimentos necessários e chegou à sua conclusão. Vários outros cientistas tiveram acesso às suas conclusões, a seus estudos, ampliaram os testes e então chegaram à conclusão de que é uma teoria porque ela justamente tem uma solidez, né, tanto na metodologia como nos exemplos que podemos encontrar. Algo muito importante do método científico é justamente a falseabilidade, que é um conceito trazido por Karl Popper. A falseabilidade significa o seguinte: se você afirma algo cientificamente, se você fez experimentos que comprovam a sua afirmação, a sua hipótese, se você fez todos os experimentos possíveis também para provar que sua hipótese não estava incorreta, isso é muito importante, você tem sempre que buscar principalmente aquilo que torne a sua hipótese errada, quando você faz um método científico, e não buscar apenas as confirmações. Se você fez tudo isso, você tem que passar as suas conclusões e seus estudos para outros cientistas, né, os pares, e então seus pares podem falsear, ou seja, eles podem fazer os mesmos testes com condições diferentes, né, usando as mesmas metodologias, estudar a sua metodologia, e então, através da falseação, né, através da falseabilidade, vai se saber se realmente suas hipóteses têm lógica, se elas têm aplicabilidade, se elas explicam aqueles acontecimentos do mundo natural.
E a partir daí, quando o arcabouço de conhecimento em torno dessas hipóteses, desses experimentos é realizado, é que se chega ao resultado de uma teoria. Então, uma teoria é algo importantíssimo em termos científicos, né? E exemplos de teorias científicas são a teoria da relatividade de Einstein, a teoria da evolução das espécies de Darwin, a teoria da gravitação de Newton e várias outras. Então, você percebe por aí que as teorias são modelos sólidos para explicar o funcionamento do mundo em determinado momento. Quando essas teorias se tornam tão aceitas que todo o conhecimento que vem apenas acrescenta algo a elas, elas se tornam paradigmas, né? Por exemplo, a física newtoniana se tornou um paradigma para o mundo como nós o conhecemos, né? O mundo natural. É claro que a relatividade geral do Einstein trouxe alterações em relação a como nós compreendemos a gravitação, como compreendemos o movimento dos corpos, né? Através da dimensionalidade, né? Já que ele fala em quarta dimensão. Mas isso não altera o uso das leis, né, newtonianas. Nós conseguimos usar as suas equações no nosso mundo natural. Então, o que acontece é apenas um acréscimo de conhecimento àquilo que já se tinha estabelecido, né? Ele não derruba o conhecimento como já tínhamos. Então, são paradigmas que funcionam por uma determinada época e que suas leis são aplicáveis ao mundo natural. É claro que o conhecimento científico nunca é definitivo, existe sempre uma variação dele, porque nós estamos sempre tentando aprender mais e mais, e a beleza do método científico é justamente essa. O método científico não é um conhecimento, é uma ferramenta, é uma forma de tentarmos saber como o mundo funciona. E como uma ferramenta, ela tem que sempre ser aprimorada e tem sempre que ter a consciência de que em ciência não existe uma verdade absoluta, existem verdades que a gente conseguiu alcançar até esse momento. Então, outra coisa também interessante do método científico é que as pessoas que não compreendem acham que o método científico é algo democrático, tipo, milhares de cientistas se reúnem e determinam, pronto, a gente vai agora acreditar nisso aqui. E aí os cientistas se reúnem num grupinho, numa bolha, e impedem outros cientistas de criticar essa teoria. Isso é principalmente utilizado quando se trata da teoria da evolução das espécies, né? Os seus detratores acreditam que a ciência no mundo todo se reuniu para determinar que existe a evolução das espécies, e então eles não aceitam que se coloque em xeque essa teoria, que ninguém traga uma contestação. O que acontece é que milhares de cientistas no mundo todo tentam, ano a ano, procurar brechas em relação a qualquer teoria, porque se você é um cientista em início de carreira e você consegue derrubar uma teoria científica amplamente aceita, se você consegue trazer uma revisão dessa teoria, como Einstein fez em relação à física newtoniana, você vai ser simplesmente considerado um gênio, né? um quebrador de paradigmas, né? O criador de um novo paradigma. Então, o método científico, na verdade, é um método que incentiva a concorrência o tempo todo. Então, se uma teoria científica é tão sólida que mesmo com toda essa concorrência, ela permanece, né, como um paradigma, significa que as hipóteses aventadas e a forma como elas foram trabalhadas foi levada à perfeição. Um fato também importante do método científico é que ele é contra-intuitivo. Por exemplo, a intuição nos leva a acreditar que dois objetos de pesos diferentes vão cair em tempos diferentes. Por exemplo, se você derrubasse um avião e um pato, o avião cairia muito mais rápido por ser muito mais pesado. Mas Galileu Galilei, né, com seus experimentos, mostrou que não, que a velocidade de queda é a mesma e é uma constante, né? Uma das coisas também importantes do método científico são as constantes, e uma das constantes é justamente a gravidade. Então, o método científico ele ataca aquilo que nós conhecemos do mundo através do senso comum, e por isso também ele é tão atacado, né, por pessoas que não o conhecem, que não sabem como ele funciona. Elas tentam desacreditá-lo por não quererem largar as suas crenças. Imagine, por exemplo, que o método científico fosse aplicado na Idade do Bronze. Quando um sujeito chegou para um grupo e disse: olha, houve um grande dilúvio e só uma família repovoou a terra, né? Eles colocaram vários animais numa arca e assim sucessivamente. Se houvesse um método científico naquela época, né, os pares desse homem que contasse essa história
começariam a fazer alguns cálculos e criar hipóteses contrárias e então falseariam a sua teoria. Primeiramente, existiria um barco capaz de carregar todas as espécies do planeta? Não. Todas as espécies do planeta conseguiriam ser levadas até esse barco? Não. Os animais passariam 40 dias dentro desse barco sem se devorarem uns aos outros? Não. Esse barco flutuaria quando a água começasse a subir? Não. Existiria água no planeta suficiente para que todo ele fosse coberto por água até o alto do Monte Ararat, por exemplo? Não. Então, o método científico leva em consideração o ceticismo, né? Você nunca acredita em nada que alguém lhe diz até que você consiga testar, falsear as hipóteses, experimentar e então sim levar à conclusão se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, quem acredita nessas histórias vai ficar muito irado porque alguém que usa o método científico nunca vai conseguir acreditar nas mesmas coisas. Vamos agora para a falácia de hoje, né? Eu vou falar sobre a falácia do espantalho, né? A gente vê espantalho por todo lugar, né? Scarecrows everywhere. Então, a falácia do espantalho talvez seja a falácia mais utilizada, né? É aquela que é uma espécie de mãe de todas as falácias, né? Da qual todas as outras derivam, porque na verdade toda falácia basicamente é realmente um espantalho, né? É uma forma de tentar distorcer o argumento do seu debatedor para torná-lo mais fácil de ser debatido, né? Então a falácia do espantalho é isso, aí você pega o argumento, né, do seu adversário e aí o distorce, cria um espantalho para que você possa bater naquele espantalho, né? Porque fica mais fácil de bater no espantalho do que bater no argumento verdadeiro, né, verídico, né, aquele que realmente a pessoa trouxe para o debate. E aí a gente vê espantalhos aí o tempo todo, inclusive daqui a pouco eu vou fazer um estudo de caso, né, para vocês vejam alguns em relação à pandemia atual. Mas primeiro eu vou começar com um exemplo doméstico. Digamos que existe um casal, né, B e A, e esse casal vai ter uma discussão. B, né, o marido chega em casa e pergunta: Ah, você comprou aquele suplemento que eu pedi? Eita, amor, esqueci. Deixa que amanhã eu compro. Esqueceu. Rapaz, eu passei a semana dizendo para você comprar. Você não faz nada por mim mesmo, né? Baixe o tom que essa vidão já acabou. Você não fala assim nem com seus empregados. Quer dizer que se você fizer um favor para mim, você está sendo minha escrava, né? Minha empregada, né? Eu não disse isso, eu faço com todo prazer qualquer favor pra você. Agora você não tem o direito de gritar comigo desse jeito. Eu sei que ela reclamou do tom que ele utilizou com ela, né? Mas aí, para ele não prestar pedir desculpas pelo tom utilizado, ele cria um espantalho, né? Pode ser, inclusive, que na cabeça dele tenha lógica o que ele está pensando, né? Nem toda falácia é mal intencionada, né? Às vezes uma falácia é justamente por uma má interpretação. Talvez ele tenha mal interpretado as palavras dela, mas de qualquer forma ele transforma aquilo que ela falou, né? Ela falou sobre o tom dele, ele transforma em um problema em relação ao fato de ela não querer fazer um favor para ele, o que ela nunca se negou, na verdade. E a questão do espantalho também é que, por mais que a pessoa tente explicar que ele está se baseando em um espantalho, ele não aceita mais, porque se ele aceitar, se ele admitir que ele estava atacando um espantalho, ele vai ter que voltar para a temática correta, né? Ele vai ter que voltar para aquilo que realmente foi trazido à discussão. E ele não quer isso mais. Então, mesmo que comece com algo que não é mal intencionado, mas ao final vai ser utilizado de forma mal intencionada para manter o seu lado como correto na discussão. Então, no dia seguinte, ela chega para ele e diz: Amor, me diga aí o nome do suplemento que eu passo lá pra comprar quando eu estiver voltando pra cá. Ah, para depois você ficar dizendo que é minha escrava, né? Porque você comprou para mim. Não, pode deixar. Eu dou uma volta na cidade todinha para comprar o suplemento para mim. Não preciso ir mais não. Então veja que para estar correto, né, ele continua atacando o espantalho e prejudica a si mesmo, porque é mais importante estar certo do que conseguir o que ele queria anteriormente. Antes de começar com o nosso estudo de caso, eu quero lembrar para vocês que eu vou participar de 2 lives na próxima semana no Instagram, então me sigam por lá, é o Amâncio Siqueira Rosa, vou deixar aqui embaixo mostrando qual é o meu Instagram.
E a primeira live será na terça-feira, dia 21, às 17 horas, com o Felipe Bandeira, que é escritor também, né, e contista e professor de letras. E a gente vai falar sobre a minha carreira literária, né, sobre os nossos gostos literários. Na quarta-feira, às 18 horas, eu conversarei com o Marcelino Pereira, do SESC, sobre o Booktuber, sobre essa coisa de ter um canal para falar sobre livros aqui no YouTube. Todos vocês estão convidados. Agora vamos para o nosso estudo de caso. Vou colocar aí uma imagem. Existem muitas imagens iguais a essas, porque a máquina do Steve Bannon, né, de criar factoides, fake news, é muito forte, né? Então ele cria primeiramente nos Estados Unidos, né, já que tem o presidente lá dele, né, o Donald Trump, e então vai espalhando para todos os países que têm presidentes alinhados a ele, inclusive o Brasil, né? Existem várias imagens mostrando aí uma concorrência entre Bolsonaro e Lula em relação ao surto do H1N1, né, ocorrido durante o governo de Lula, e o atual surto do Covid-19, né, do novo coronavírus. Então vou colocar aí a imagem para vocês, que foi difundido lá nos Estados Unidos, né? Ele mostra o seguinte: com o presidente Trump em relação ao coronavírus, foram 164 casos nos Estados Unidos, com 11 mortes, e o nível de pânico é a histeria em massa. Isso era lá no começo de fevereiro. Inclusive já tinha sido declarada a pandemia pela OMS. Enquanto isso, durante o governo do presidente Obama, com o H1N1, teriam havido 60,8 milhões de casos, com 22.469 mortes, e o nível de pânico seria totalmente frio, né? A frieza total da imprensa. E a gente sabe que não foi assim. A imprensa naquela época noticiou tanto quanto noticia hoje, né? Inclusive era conhecido como a gripe suína, né? Se ninguém lembra. Existia um pânico crescente em relação à gripe suína. Mas vamos a alguns fatos em relação a essa imagem. O primeiro espantalho que ele mostra aí é o da imprensa, né? Ele tenta mostrar que, na verdade, a imprensa está criando histeria em relação à pandemia, né? Em relação ao novo vírus. Quando não é verdade, né? A imprensa noticiou cuidadosamente as duas pandemias. O segundo espantalho que ele tenta criar é em relação à administração do Barack Obama, dizendo que ele foi negligente em relação a esse vírus. Inclusive tem vários textos de internet, né, dizendo que Obama esperou que milhões de americanos adoecessem, que milhares morressem, para declarar a emergência, porque realmente existe uma declaração de emergência nacional dele em outubro de 2009. O que acontece é o seguinte: a emergência nacional é uma coisa, a emergência de saúde lá nos Estados Unidos é outra coisa. A emergência de saúde ele declarou ainda no mês de abril, quando existiam apenas 20 casos do H1N1 nos Estados Unidos e apenas uma morte. Então, antes mesmo que a OMS tivesse declarado que era uma pandemia de H1N1, da gripe suína, a OMS declarou a pandemia em junho de 2009. 2 meses antes, né, em abril de 2009, o Obama já tinha declarado uma emergência de saúde, que é uma forma de apressar, né, os estudos científicos, os estudos médicos, né, de medicamentos, para tratar desse novo surto de gripe. Inclusive existe, e você pode encontrar, né, na internet, o próprio pronunciamento dele, né, em relação ao H1N1. Então, se fosse dizer que existia uma histeria, né, seria o próprio Obama que estaria usando da histeria naquela época. Inclusive, na época, né, alguns detratores do Obama estariam afirmando que ele estava decretando, né, essa emergência, na verdade, como forma de tirar os direitos civis. E além do espantalho, né, que essa imagem gera, existe também a falsa dicotomia, né, porque não existe essa dicotomia entre Trump e Obama. Se o Trump sair, Obama não está na linha sucessória, né? Então, não existe isso de, se você tirar o Trump, você bota o Obama no lugar. Assim como aqui no Brasil, né, tudo mas e o Lula? Como se o Bolsonaro sair, vai ser o Lula que vai entrar no lugar dele, quando não é. Isso é uma falsa dicotomia, né? É outra falácia da qual eu já falei aqui. Outra falácia também que está contida nessa imagem é a da falsa equivalência.
porque aqui ele cria essa ideia de que existe uma equivalência entre o surto de Covid-19 e o surto de H1N1. Existirão, sim, equivalências quando o surto da Covid-19 terminar. Aí vai dar para comparar os dois. Mas aqui ele está comparando um surto de H1N1 que aconteceu entre os anos de 2009 e 2010 e ele pega todo o resultado do surto, né, os 57 milhões de norte-americanos que foram infectados pelo H1N1 e os mais de 12 mil que morreram, e compara com um surto de Covid-19 que estava apenas no início. Hoje, né, com pouco mais de 2 meses, né, de início desse surto, já existem muito mais mortos de Covid-19 lá nos Estados Unidos, inclusive na cidade de Nova York, né, numa única cidade, já tem mais mortos do que todos os mortos nos Estados Unidos durante os 2 anos do surto de H1N1 no governo de Obama. Então, mais uma falácia, né, que é utilizada nessa imagem. Eu gostaria de ter tempo para pegar todas as imagens que vão surgindo aí, que vão aparecendo em grupos de WhatsApp, né, que são muitas, e as pessoas compartilham, né, como se não houvesse amanhã, né, um monte de fake news, né, um monte de mentiras, né, que as pessoas acreditam, na maioria das vezes, que sejam verdade, né, inclusive as pessoas que veem uma imagem como essa, né, e tem uma que compara o Bolsonaro com o Lula também, que era muito difundida até essa semana. Acredito que agora não vai ser mais não, porque ontem o Covid-19 alcançou um número maior de mortes em um mês, né, desde a primeira morte aqui no Brasil, do que todos os mortos durante o período de mais de um ano em que houve o surto de H1N1 durante o governo Lula. E eu não estou aqui querendo dizer que no governo Lula houve melhores ações ou algo do tipo. Eu estou dizendo o seguinte: as pessoas usaram essas imagens para defender que a mídia estaria exagerando o surto da Covid-19, que as pessoas deveriam continuar trabalhando, deveriam continuar indo para as ruas, indo para os seus empregos, para as suas escolas, que tudo não passava de uma histeria e um exagero. E a gente está vendo que não era uma histeria, que não era um exagero, e que, mesmo que fosse, essa mesma histeria e esse mesmo exagero teriam sido utilizados no período do H1N1, né? O Obama, no mês de abril, ainda no começo do surto com 20 casos, já estava declarando emergência de saúde pública, e alguns meses depois declarou a emergência nacional para tentar acelerar os estudos em relação a uma cura para o H1N1. E houve uma sorte, isso não é um mérito de Lula ou de Obama, nem é um demérito de Bolsonaro ou de Trump, eu quero deixar isso claro também, é que o Covid-19 é muito mais agressivo, muito mais mortal do que o H1N1. E o H1N1 tinha uma vantagem para a gente, que era o fato de existirem remédios e vacinas que poderiam ser adaptados para ser usados em relação a ele, enquanto que a Covid-19 é um vírus totalmente novo. Isso foi um azar de Trump e de Bolsonaro, não estou dizendo que é uma culpa deles, mas a questão que entra aí é justamente que eles deveriam ter tratado com a seriedade que o caso obrigava, e não tentar novamente criar essa celeuma, né, e essa disputa ideológica com seus antecessores, que não levou a nada, né, que não levou a nada nos dois países, não ajudou nenhum dos dois países, a população dos dois, a nada, né, e vivemos um total estado de calamidade dos Estados Unidos hoje, né, chegando aos 40 mil mortos, só aqueles que estão sendo contabilizados, né, fora os outros que vão ser contados ainda daqui para frente, né, e as mortes diárias chegam a quase 3 mil. E aqui no Brasil nós também estamos chegando ao começo, né, dessa escalada. Infelizmente muita gente vai morrer aqui no Brasil também. E isso não é uma questão de histeria, não é uma questão de torcer pelo vírus. E as pessoas têm que entender isso. É uma questão de usar o método científico. Quando nós estamos vendo hoje o número de óbitos no Brasil na média de 200 diários, a gente está vendo, na verdade, é como a gente olhar para uma estrela. Quando a gente olha para uma estrela, a gente não está vendo a estrela nesse momento. A gente está vendo essa estrela como ela foi há milhares, milhões de anos, porque é o tempo que a luz delas demora para chegar até a gente. E quando a gente avalia os números dos mortos hoje no Brasil, a gente está avaliando aquilo que é resultado de exames que foram feitos há 10 dias. Então, daqui a 10 dias, o número de mortos vai ser muito maior do que o contabilizado hoje.
O número de casos vai ser muito maior do que o que é contabilizado hoje. Então, a gente pode esperar, isso não é uma questão de torcer, é uma questão de saber, de ter conhecimento dos números, de como eles funcionam, que muita gente ainda vai morrer no Brasil e que as medidas que não foram tomadas, né, infelizmente, né, como o fechamento de aeroportos, ou a vigilância, né, por GPS, né, para saber como é que está a relação do isolamento social, tudo isso vai atrapalhar ainda mais a nossa situação de saúde pública e tende a piorar ainda mais um quadro que já seria de calamidade se tudo tivesse feito de forma correta. Como está acontecendo nos Estados Unidos hoje, porque lá atrás as pessoas preferiram espalhar fake news do que tentar cuidar de um surto que já se mostrava como algo extremamente perigoso e que não teria controle, porque não existiam ainda medicamentos ou vacinas que pudessem frear essa pandemia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotada, o seu encontro com os livros. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confia em si mesmo.